Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Adilson. Estou aproveitando esse momento agora, tive um tempo, para fazer uma pequena reflexão sobre um livro, a qual estava lendo hoje, um livro bíblico, Neemias. Não sei se os irmãos já ouviram falar. É um livro que é pouco conhecido por muitos, por se tratar de um profeta menor, um livro pequeno, mas traz ali um ensinamento bastante profundo para as nossas vidas. E lendo o livro de Neemias, eu consigo observar que Neemias era copeiro do rei. E ele estava ali na fortaleza de Suzã, servindo ao rei, quando de repente ele viu um dos amigos dele que estava vindo de Jerusalém. E ele resolveu perguntar como estava a situação do povo judeu que estava vivendo em Jerusalém. E ele recebeu a notícia que o povo estava vivendo uma tremenda miséria, vivendo na escassidão, numa situação terrível, naquele lugar, uma miséria terrível. Então, irmãos, quando ele ouviu aquilo, o coração dele doeu. Ele se entristeceu, começou a orar, a jejuar diante do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E ele começou a correr atrás de ver como iria resolver aquela situação, pois ele queria resolver. Ele orou, pediu a direção a Deus, e ele se apresentou diante do rei. E ele nunca tinha aparecido diante do rei triste, em todo o tempo que ele estava servindo o rei. Então o que acontece? O rei, sabendo daquilo que estava acontecendo, ele perguntou a Neemias: Neemias, quanto tempo você quer para ir lá resolver esse problema? E ele deu um certo tempo para Neemias resolver esse problema. E Neemias ele foi, irmãos, com carta do rei e tudo mais, tudo certinho para poder restaurar os muros, de Jerusalém, que estava derrubado, queimado, cheio de brecha. Então, irmãos, ele partiu. E chegando lá, irmãos, ele viu todo mundo esmorecido, todo mundo triste, angustiado, passando fome, passando necessidade. Então ele começou a mexer com a mente daquele povo, tentar incentivar o povo a reedificar a cidade, reedificar o muro que estava quebrado. E assim ele conseguiu. Mas tinha um povo ali, irmãos, que eles viviam se alimentando da miséria daquele povo. Eles se alimentavam daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Eram 3 vidas que estavam ali naquela cidade, que viviam se alimentando da miséria daquele povo. E quando Neemias começou a edificar aquela cidade, aquele povo começou a querer desanimar Neemias, tentando botar desânimo, começando a entrar na mente dele. É tipo do inimigo da nossa alma, irmão. Enquanto ele está vendo a gente na miséria, ele está agradado. Ele está vendo aquilo, ele está se sentindo bem. Mas quando Deus começa a levantar nossas vidas, quando Deus começa a usar pessoas para abençoar a nossa vida, ele se levanta. Por que ele se levanta? Porque ele quer nos ver na miséria. Ele quer nos ver no fundo do poço. Ele quer nos ver caído, sem esperança. É assim que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele se sente bem, vendo a miséria do povo de Deus, vendo a miséria daqueles que estão lá sem a presença de Deus. E Neemias, irmãos, ele não ficou com medo das palavras, não. Ele continuou edificando o muro. E eles tentavam desanimar eles psicologicamente, falando: ainda que vocês edificar esse muro, vocês ficam sabendo que se vir uma raposa subir aí, ele derruba ele. Falando, tentando desanimar o povo. Mas o povo continuou a trabalhar, irmãos. Não ficou olhando as palavras que o inimigo estava jogando de desânimo. Continuou a trabalhar. E de maneira que a obra foi andando, e o muro foi tampando as brechas, e o muro foi se erguendo com o trabalho do povo, a ponto que o inimigo não quis só desanimar mais agora o povo, mas ele tentou agora contra a vida daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Neemias, irmãos, Deus já tinha falado com ele, que aquele inimigo ele ia se levantar. E Neemias, irmãos, era um homem de Deus. Um homem que é de Deus, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Nada pega ele de surpresa, pois o Espírito Santo conversa com ele. Então, irmãos, Neemias foi alertado. E ele começou agora a colocar guardas durante a noite e durante o dia, enquanto eles estavam trabalhando. Uma parte trabalhava e outra parte ficava montando guarda, E ele botou ali soldados na parte de baixo, onde fica a próxima entrada do muro, e colocou ali os próprios moradores, os homens, para poder tomar conta das suas próprias famílias, com lança, com espada, de maneira que quando o inimigo achou que ia pegar eles de surpresa, eles estavam todos armados, tudo pronto,
para enfrentar o inimigo se o inimigo viesse para cima. E o inimigo vendo aquilo, ele ficou pensando, poxa, quem foi que falou com eles? Nós estávamos planejando pegar eles de surpresa, mas o povo estava vigilante, o povo estava com espada, estava com escudo, estava pronto para a guerra. Irmãos, o adversário ele gosta de nos pegar de surpresa. Ele gosta de nos pegar desprevenido, orando pouco, jejuando pouco, buscando pouco a Deus. E quando ele vê que a gente está com a fortaleza forte, está em Deus, orando, buscando a face do Senhor, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de bater de frente com você. Porque quando ele vai para cima de você, ele não está indo simplesmente para cima de você. Ele está indo contra o Espírito Santo de Deus. E contra o Espírito Santo de Deus, irmãos, não há homem, não há demônio, não há nada que possa trabalhar para derrubar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos fracos, mas o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, ele é forte. Esse inimigo desgramado, ele vai cair por terra. Esse inimigo invejoso, ele vai cair por terra. A inveja, irmãos, é o pior demônio que existe. E Sambalat, Tobias e Gesem, eles eram invejosos, eles queriam ver o povo na miséria, eles queriam ver o povo ali, mendigando, eles se alimentavam, eles riam daquela situação, mas Deus estava vendo eles, Deus estava observando eles, e Neemias, irmãos, era homem de Deus. Homem de Deus, ele não deixa se abater diante de qualquer coisa, não. Homem de Deus, mulher de Deus, não se deixa se abater diante de qualquer situação, não. Dificuldade vai vir, mas vai cair por terra, irmãos. O inimigo ele vai até se levantar para te desanimar na presença do Senhor, mas ele vai cair por terra, porque você está numa grande obra. O inimigo, irmão, tentou contra a vida deles com espada, não conseguiu. Então quis fazer de amigo de Neemias, convidando ele para descer, né, e ele festejar junto com eles. E Neemias aí falou, estou numa grande obra e eu não posso parar. Irmãos, quando Deus nos coloca numa grande obra, a gente não pode parar. Nós não podemos desanimar, nós não podemos parar a obra que nós estamos fazendo para ir ver o que o inimigo quer fazer na nossa vida. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com as distrações. O inimigo, irmãos, ele vem com um sapatinho de algodão. Nós estamos numa grande obra, nós estamos numa grande guerra nesse mundo que nós estamos vivendo, uma guerra contra Satanás e os seus anjos, que peleja dia e noite, irmãos, para nos parar, peleja dia e noite para nos ver na miséria, peleja dia e noite para nos ver arruinado, mas Jesus Cristo, ele está na nossa vida, Jesus Cristo está tomando conta da nossa vida, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós estamos numa grande obra que é de caminhada ao céu. Quanto mais gente nós puder levar, a gente vamos levar junto com nós, porque Deus é fiel na nossa vida. Esse inimigo, o perseguidor, ele vai cair por terra, como caiu na vida de Neemias. O muro foi todo erguido e o povo glorificou a Deus. O inimigo se levantou, irmãos, de várias maneiras, mas todas as vezes que se levantou, caiu por terra, porque Deus estava na frente do teu povo. Tem coisa melhor, irmãos, que ser direcionado por Deus. Porque quando Deus manda fazer, você pode fazer, que é certa vitória. Se Deus falar para, se Deus mandar seguir, você segue. Isso é direção de Deus. E uma coisa que não faltava na vida de Neemias é direção de Deus. Para de andar sem direção. Para de andar com as suas próprias pernas. Procura andar segundo a vontade de Deus. Ele está nos enxergando. Ele vai nos dar a vitória na hora certa e no momento certo. Basta a gente ter coragem. Ser como Josué. Deus falou com ele, tenha coragem, tenha bom ânimo, esforça-te. O Senhor, irmãos, ele está procurando pessoa esforçada, pessoa que não desanima, pessoa que não para diante da dificuldade, diante da peleja. Às vezes você vê assim, com seus olhos está tudo arruinado diante de você, mas quando Deus te dá força, irmãos, ele restaura tudo na sua vida. Casamento está destruído, Deus restaura. O desemprego bateu na porta, Deus restaura, abre uma nova porta de emprego. A doença chegou, Deus ele cura. Basta a gente ter fé, ter coragem, não ficar olhando para onde o inimigo quer que a gente olhe, como ele queria tirar a atenção de Neemias, ficar olhando ali o muro queimado, o muro quebrado, o muro de todas as maneiras, querendo desanimar ele. Neemias não ficou olhando a situação, não. Neemias ele correu para cima, tá quebrado, tá queimado, tá, mas vamos restaurar em nome de Jesus esse muro. E eles conseguiram chegar lá, porque eles creram, não pararam e não desanimaram. Creia nessa palavra, irmãos. O Senhor está contigo, Ele vai te dar força e você vai conseguir em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a sua vida. Amém.